Saindo então de Cesareia, Paulo finalmente vai chegar a Jerusalém, chegando aqui para completar, ter o desfecho da terceira viagem missionária, completando assim a grande obra de evangelização dos gentios no ano 57. E estamos aqui numa das partes das ruínas antigas, daquilo que foi o Templo de Jerusalém na época em que o apóstolo Paulo passou aqui 13 anos antes da destruição da cidade. E então Atos capítulo 21 vai nos relatar a chegada de Paulo. Quando chegamos a Jerusalém, claro, Lucas escreve incluindo a sua própria pessoa, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Aqui nós temos Tiago, irmão de Jesus, que é um dos líderes da igreja aqui. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Muito apropriado a levar em consideração o que está acontecendo. Vamos pensar no eixo do tempo e descobrir que até o ano 46 não havia igreja gentílica propriamente dita implantada aí por meio da missão. Começou com Cornélio, surgiu a igreja de Antioquia e os projetos missionários surgem só no começo da primeira viagem. E agora, apenas 12 anos depois, eles estão reunidos aqui comemorando, felizes por aquilo que estava acontecendo entre os gentios que estavam recebendo a palavra de Deus. Isso é muito especial, pensando num lugar onde nós estamos, um lugar que evoca exatamente onde as pessoas entravam no templo, pensando em estar purificadas diante de Deus, porque esses gentios eram exatamente pessoas impuras e que não tinham essa possibilidade. Mas o texto bíblico de Atos 21 vai prosseguir e vai nos dizer: ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. Você sabe que vida cristã é uma vida de desafio e de muita luta e dificuldade em todos os aspectos. Basta ler um pouquinho do que Paulo escreve em Romanos para ver as lutas no nível individual que cada cristão sempre terá. Mas se no nível individual a luta é grande, imagine só essa luta dentro do contexto da comunidade da fé. Pois é, as coisas se tornam difíceis e complicadas. Por quê? Porque os primeiros cristãos são todos judeus. E como judeus, eles têm uma grande questão em mente. Existe o que é chamado os preceitos da Torá, os 613 mandamentos que estão presentes na lei do Antigo Testamento. O que vai ser feito disso? O que deve prosseguir? Vamos entender no Novo Testamento que Cristo cumpre a lei. Mas o que significa isso exatamente? Em que medida algumas leis do Antigo Testamento não valem mais, mas outras mantêm o seu referencial de conduta para nós? Como é que essas coisas devem ser observadas? Este vai ser um grande conflito, uma grande discussão que vai aparecer no cristianismo incipiente aqui no contexto da igreja primitiva. Assim, nós vamos ver que, de modo geral, o Novo Testamento vai nos dizer que essas leis cerimoniais que apontavam para uma realidade que se cumpre em Cristo não terão mais validade para a realidade da igreja. As leis teológicas e morais, elas permanecem como referência de conduta, e algumas outras leis políticos, sociais, têm, vamos dizer, valor como princípio geral, mas claro que os contextos devem ser avaliados adequadamente. Mas o que fica bem claro é que os judeus, culturalmente os judeus, poderiam continuar vivendo com suas práticas, desde que não de modo legalista, para merecer alguma coisa de Deus, mas a grande dúvida que foi levantada é como é que vai ser a convivência desses judeus e gentios. Nós já vimos e discutimos isso quando falamos lá em Atos capítulo 15, mas aqui
o assunto é retomado, a igreja está comemorando, eles estão muito felizes por tudo que aconteceu, mas eles vão chegar a uma solução que aqui é repetida e reforçada sobre como os gentios devem proceder em relação à sua convivência com seus irmãos judeus, agora que os dois grupos reconhecem em Jesus o Messias e o Salvador. Assim, o texto então vai dizer para o que segue adiante o seguinte: que faremos? Prossegue o verso 22, quando se discute qual é o papel, qual é a postura de Paulo sobre aquilo que Moisés ensinou. Certamente eles saberão que você chegou, portanto faça o que dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto, participe com esses homens dos rituais de purificação. Pague as despesas deles para que rapem a cabeça, assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. A ideia de Paulo prosseguir, tanto por razões contextuais, como por razões da sua própria cultura, vivendo dentro de práticas ligadas àquilo que o judaísmo mantinha. Quanto aos gentios convertidos, que é o foco da nossa discussão, já lhes escrevemos a nossa decisão, que eles devem se abster da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Nesse caso, não imoralidade no sentido genérico, mas muito provavelmente casamento com parentes próximos, já que todos os mandamentos em volta são essencialmente mandamentos cerimoniais. E assim, no dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles, depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Mas as coisas podem se complicar. Preste bem atenção, Paulo, com toda boa vontade, se purificando conforme a tradição, preocupado como deve lidar com os gentios, vai entrar no templo e o que será que vai acontecer? Quais serão as cenas dos próximos passos de Paulo que devemos descobrir? Acompanhe, você vai descobrir aqui em Atos dos Apóstolos, Rota 66. Certamente seria difícil para nós imaginarmos a importância desse local aqui, o templo que nós chamamos de Herodes, um imenso retângulo que comportaria umas 12 campos de futebol. Foi aqui que o apóstolo Paulo chegou, nesse ano 57, terminando esses 7 dias de seu voto, quando a multidão aqui dentro, nesse espaço, reconheceu. Eram judeus da Ásia. E como Paulo tinha passado quase 3 anos em Éfeso, certamente reconheceram facilmente esse homem que para eles era o espinho na carne. O resultado foi de agarrar nele, pedir que a multidão se aglomere e pegue nele, e tinha a ideia que ia matá-lo na hora, linchando. Esse alvoroço que foi criado foi de tal natureza forte, com gritaria, com terra sendo jogada para o céu, que provocou, no outro canto desse mesmo espaço, na Torre de Antônia, um alerta que o comandante Cláudio Lísias, com seus centenas de soldados, mandando para eles averiguar e acabar com esse tumulto. Como já sabemos, Roma estava muito preocupada com qualquer tipo de tumulto, qualquer problema em relação a manter a paz. Estamos no Império Romano com a Pax Romana, isto é, que as coisas têm que andar como em paz, como um mar, como um rio que não tem tempestade nenhuma. E agora tem a tempestade daqueles que querem matar o apóstolo Paulo. Cláudio Lício então manda
os seus soldados para retirá-lo, arrebatá-lo dessa multidão. E quando eles perceberam que estavam chegando os soldados, naturalmente eles pararam de espancar o apóstolo Paulo. Então Paulo foi acorrentado e levado em direção à torre. O que aconteceu nessa altura é que Paulo pede aquilo que a gente não imaginaria. Em vez de buscar segurança, ele já gostaria de falar com essa multidão. Cláudio Lício ficou muito surpreso que Paulo sabia falar grego. Foi a língua comum da época que podia comunicar. E ele achou que Paulo certamente era aquele egípcio que levou 4.000 dos seus seguidores para o deserto. E Paulo deixou muito claro que ele não era nada disso. E de aqui para frente, o problema que Cláudio vai ter é saber por que os judeus querem matar o apóstolo Paulo. Nessa altura, Paulo pede o direito de falar naquela multidão que estava atrás dele, gritando, fazendo esse alvoroço, e falar para eles e dar o seu testemunho para explicar. Paulo vai se defender, dando uma explicação por que ele estava no templo. Porque tudo foi um engano. Paulo não tinha levado nenhum gentio para dentro desse templo. Nós já encontramos essas pedras que tinham gravado que quem passasse o balustrado que separa o lugar santo do resto do templo seria morto, era pena de morte para eles. Paulo sabia isso. Ele não levou nenhum, mas eles acharam, por ter visto Trófimo junto com Paulo na cidade, acharam que com certeza ele tinha levado aqueles gentios para dentro da área sagrada do templo, que era só permitido para judeus. Quando Paulo, portanto, recebeu o privilégio de falar para a multidão, em vez de usar a língua grega, e certamente não egípcio, ele vai falar na língua aramaica, que era a língua comum do povo que morava em Jerusalém. E aí começa a defesa do apóstolo Paulo, que nós já conhecemos muito bem no capítulo 9, e novamente vamos conhecê-lo em capítulo 26. Esse testemunho de Paulo que ele vai dar, vai explicar como Deus apareceu para ele na pessoa de Jesus Cristo, quando ele era o grande perseguidor, quando ele estava andando nesse caminho de acabar com essa seita dos nazarenos e, pela graça de Deus, foi transformado com essa luz maravilhosa que desceu do céu. Glória a Deus por aquilo que aconteceu na salvação de Paulo. Ele imaginaria que esses judeus que estavam dentro desta área estariam convencidos que foi Deus que falou com ele, mas foi justamente aquilo que eles não queriam crer. Eles acharam que ele estava promovendo uma mistura de judeus e de gentios de tal natureza que o judaísmo desapareceria. É isso que eles não queriam a qualquer custo. E matando Paulo, achavam como ele era cabeça dessa seita dos cristãos, que talvez o perigo poderia ser afastado. Sabemos muito bem que não aconteceu. Hoje tem centenas de milhões de crentes no mundo inteiro. Mas Paulo, um dos líderes que Deus nos deu, 13 epístolas através das suas mãos, pela graça de Deus, ele não foi morto, Deus manteve sua vida e os seus adversários ficaram sem possibilidade de matá-lo como eles queriam.